Nós, na última vez que compartilhamos sobre o livro de Abacuque, de forma introdutória, queria só lembrar os irmãos rapidamente, nós vimos que o profeta Abacuque, ele profetizou esses escritos, né, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo. E durante o reino de Joaquim, no reino de Judá, a parte sul, a parte norte já fazia uns 100 anos que os assírios tinham vindo e levado eles cativos. A parte norte, a parte do sul, que é o reino de Judá, reinava Joaquim. O pai de Joaquim tinha feito uma restauração superficial, e quando ele morre, seu filho assume, e ele abandona os caminhos do seu pai, os caminhos do Senhor, e todo Judá, todo o povo de Deus se corrompe, eles abandonam os caminhos do Senhor, e a gente percebe ali a idolatria, a corrupção, a injustiça social, a violência, todo tipo de mazelas na sociedade. E Abacuque escreve esse texto nesse contexto. O Senhor estava às portas de trazer juízo sobre a parte do Reino do Sul, ali de Judá. E nós falamos que, diferente dos outros livros de profetas, os maiores e os menores, Abacuque não recebeu uma palavra do Senhor para falar ao povo. Assim diz o Senhor. Ele recebeu uma palavra do Senhor e ele, apesar do Senhor ter pedido para ele escrever uma grande placa, né, com os dizeres, mas ele conversa com Deus, ele ora a Deus, ele suplica a Deus. Toda vez que Deus revelava um pouco mais do que ia acontecer, ele orava mais intensamente ao Senhor. E ele caminha nessa conversa com Deus até que o Senhor faz uma obra na vida de Abacuque. Nós vimos que no capítulo 3 ele termina compondo um salmo, um cântico ao Senhor, confirmando a sua fé no Senhor, apesar de tudo aquilo que ia acontecer, e aconteceu na época de Abacuque. Nós vamos continuar agora lendo o texto do verso 1 ao verso 4, explicando um pouco de cada versículo. O versículo 1 nós começamos na outra vez falando, né? Está aqui, sentença revelada ao profeta Abacuque. Nós falamos que essa palavra sentença, ela no original significa um peso, um fardo que Abacuque recebeu do Senhor, por revelação do Senhor. E aquilo que Abacuque tinha para escrever era algo pesado, era algo sério. Havia um peso no coração de Abacuque quando ele recebeu isso do Senhor. Abacuque não inventou esse texto, ele recebeu do Espírito de Deus. Eram palavras do Senhor, como nós vemos lá em Pedro, né, que toda a profecia não vem da mente do homem, mas são inspirados pelo Espírito Santo. E Abacuque recebeu essa palavra, e aquilo gerou um grande peso no seu coração. Uma palavra séria, uma palavra de advertência. O Senhor estava falando que ia trazer juízo sobre Judá. Diferente de muitos homens dos nossos dias, Abacuque não teve nenhum ganho pessoal com receber essa profecia. Ele não teve nenhum benefício. Pelo contrário, ele se sentiu pesado. Ele sentiu recebendo algo muito sério da parte de Deus. Ele teve o seu coração afligido por sofrimentos, pela essa palavra que ele recebeu do Senhor. E assim foram muitos profetas. Nós vemos, por exemplo, Jeremias falando que ele recebia a palavra do Senhor. Ele falou, olha, eu sirvo de escárnio todo dia, as pessoas zombam de mim. Eu me tornei um opróbrio. As pessoas caçoam, as pessoas zombam. Tudo que eu falo, as pessoas vivem zombando de mim todo dia. Jeremias sentia esse peso de receber a palavra do Senhor e, no caso de Jeremias, ele proclamava ao povo e o povo ignorava aquilo, mas o coração de Jeremias também tinha esse peso. Aqui em Abacuque 3:2, Abacuque vai falar que ele estava alarmado com as palavras que ele tinha recebido do Senhor. E é interessante que Abacuque recebe essa palavra do Senhor e ele não busca nenhuma outra alternativa, como trazer uma justiça com as suas próprias mãos, ir lá chamar os sacerdotes, dar uma grande bronca, fazer passeatas em Jerusalém. Ele foi orar. Ele foi buscar a face de Deus. Ele foi
chorar diante daquilo que ele recebeu do Senhor, algo tão sério. E no versículo 2, ele nessa súplica ao Senhor, ele diz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou olhar para a situação de Judá? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Abacuque reclama, como se Deus estivesse demorando. O Senhor é tão santo, Senhor. O Senhor é tão puro. Olha a situação desse povo teu. Esse povo te abandonou, esse povo é idólatra. Olha quanta injustiça, olha quanta violência no nosso meio, briga entre o povo de Israel. E o Senhor não vai fazer nada. O Senhor parece que não está vendo. O Senhor parece que não entende. Há tanta maldade em nossa geração. E eu oro, e o Senhor parece que não faz nada. Eu não aguento mais, Senhor, ver isso. Eu não estou suportando. Como o Senhor não faz nada? Esse era o coração de Abacuque. Como o Senhor justo e santo pode demorar tanto para ajustar isso? O Senhor não pode vir, Senhor, e trazer justiça, punir esses homens, trazer um grande avivamento em Israel, resolver isso, Senhor, está horrível. Aqui, Abacuque não está sendo como um ateu. O ateu fala, se está acontecendo desgraça porque Deus não existe. Se o mal está aqui, então, se Deus fosse bom, estava tudo bom. O ateu pensa assim, ele não tinha esse pensamento. Abacuque também não era um crente imaturo. Fala, Senhor, não é possível. A gente tem que estar tudo bem, tudo tranquilo, tudo fofinho, tudo maravilhoso. Está tendo umas dificuldades, Senhor. Não pode isso. Ele não era um cristão imaturo. Ele fazia uma oração como alguém piedoso, alguém que fazia uma pergunta piedosa ao Senhor. Ele tinha sede de justiça. Ele via aquela situação horrorosa em Israel. Ele não questiona se Deus existe. Ele estranha o silêncio de Deus. Como o Senhor pode ficar em silêncio, Senhor, diante de tanta maldade? Até quando, Senhor? Ele está com peso. Ele vê aquilo. E ele fala, até quando, Senhor? Até quando? O Senhor parece que não está percebendo. E se nós formos nos Salmos, nós vemos vários irmãos, Davi e outros salmistas, com essa mesma pergunta. Até quando, Senhor? Por exemplo, no Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? E muitas vezes, esses irmãos, não sei se você já orou até quando, o Senhor faz silêncio. O relógio de Deus muitas vezes é diferente do nosso. O que o Senhor vai fazer pode ser completamente diferente daquilo que a gente está orando. E no versículo 5, o Senhor vai surpreender Abacuque. Mas ele tinha um desejo genuíno de que o Senhor operasse justiça em Israel, restaurasse Israel, punisse a maldade e reavivasse a obra do Senhor ali no seu povo. Ele estava angustiado. Ele diz assim, clamarei eu, Senhor, e tu não escutarás. Essa era a oração de Abacuque. Abacuque não se encontrava diante de Deus com orações frias, indiferentes. Abacuque gritava. Abacuque gemia diante do que ele via. Ele estava profundamente angustiado com a situação do seu povo. Ele não se colocava acima como um cristão crítico sobre os problemas da igreja, um cristão crítico sobre o povo de Israel. Ele estava vendo a aliança de Deus ser violada e as consequências disso ali no povo, e ele sofria as dores. Ele queria ver a justiça. Fala que havia violência, gritar-te-ei violência. Havia todo tipo de crueldade, de violência na sociedade ali do povo de Israel. Violência. O Senhor não vai fazer nada, Senhor. Até quando? Percebe que, lendo esses primeiros versículos, nós percebemos que Abacuque era um homem de oração ao Senhor.
Estava sempre suplicando, sempre clamando, sempre orando, sempre intercedendo. E isso é uma verdade que as Escrituras nos incentivam a fazer. O Senhor Jesus não contou a parábola daquela viúva persistente que orava, orava, orava. Não há nada de errado em ser persistente na oração. Mas no caso aqui, Abacuque não escutava nada, ele parece que não via Deus agir. Parece que o Senhor tinha desamparado Abacuque. E muitas vezes o Senhor lida conosco assim. O Senhor Jesus na cruz, o que ele gritou? Deus meu, por que me desamparaste? Nós como homens, muitas vezes nós vamos gritar ao Senhor, nós não sabemos o que Deus vai fazer. Ele diz que é sempre muitas vezes melhor do que nós pensamos, imaginamos. Mas muitas vezes nós vamos ter que lidar com o silêncio de Deus. Confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Como vai ser a obra que o Senhor vai fazer no coração de Abacuque e com o povo de Judá, apesar dos seus pecados. Aqui nós vemos esse homem que não está culpando Deus, como se Deus não se importasse. Ele está questionando de forma piedosa a suposta demora do Senhor. E o Senhor vai responder a sua oração. O Senhor vai responder a sua oração. Mas eu queria chamar a atenção nesse primeiro versículo sobre uma aplicação. Quando nós olhamos a sociedade onde nós vivemos, trabalhamos, ou quando nós olhamos a igreja de modo geral, nós vemos muitos sinais que a sociedade e a suposta igreja está à beira desse juízo de Deus também. Nós vemos violência por todos os lados, pecado crescendo. E queria te perguntar, isso te incomoda? Isso é um peso no seu coração? Nós podemos ter em nós uma espiritualidade assim falsa ou só de um lado. Poxa, minha esperança está na vinda do Senhor, na eternidade. E o que está acontecendo agora não tem nada a ver comigo. Eu estou bem, eu criei. Quem não creu, o problema é seu. Eu estou esperando a vinda do Senhor e pronto. O Brasil pode explodir, onde eu trabalho pode explodir, meus parentes podem ir tudo para o inferno. Tudo bem, estou tranquilo. A vida cristã tem essas duas faces. Nós vamos ver muitos testemunhos de irmãos, olhando para a eternidade, nossa esperança. Mas não ignoramos as dificuldades que nós vivemos. O pecado que assola, a sociedade que nós vivemos, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Isso te faz chorar em oração? Você grita? Você geme? Ou para você é só uma notícia de jornal? Confesso, irmãos, que enquanto lia, meditava, o Senhor me exortava duramente. Me diz por mim. Qual foi a última vez que você chorou pelas causas do reino? Por vidas perdidas? Chorou mesmo. Debruçou o seu joelho e clamou: Senhor, até quando? Até quando eu vou ver aquele familiar meu sem conhecer o Evangelho? Até quando, Senhor? Nós vamos ver isso no país, na cidade onde nós moramos. Você já fez essa oração alguma vez? A vida cristã, irmãos, não é um escapismo. Não é alguém assim como um avestruz que coloca a cabeça num buraco e ignora o resto. Eu estou salvo. Estou lá no meu buraquinho e o resto que aconteça, o que acontecer. Nós não somos chamados para isso. O próprio Senhor Jesus, ele, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Era real aquela dor. O Senhor sofreu. Abacuque se alegra com o dia do Senhor. Nós vamos ver aqui no capítulo 3. Mas nos dias que ele estava vivendo, ele estava chorando a situação do seu povo. Nós não vamos ser tirados desse mundo enquanto o Senhor não voltar. Não foi isso que foi repartido no domingo passado?
O joio e o trigo vão andar juntos. Até o dia da colheita. Mas até lá, as portas da salvação ainda estarão abertas. Nós precisamos ter compaixão, misericórdia daqueles que nos rodeiam. O apóstolo Paulo fala assim: eu desejo estar com Cristo. É muito melhor. Mas há trabalho para fazer. Há irmãos que precisam ouvir o evangelho, eu preciso viajar, eu preciso fazer isso, eu estou aqui nas minhas algemas, mas estou escrevendo, estou servindo. É muito melhor estar com o Senhor, mas essas duas faces, elas andam juntas. Abacuque não está apático. Eu estou bem, minha família está bem, e cada um com seus problemas. Não. A Bíblia ela não ignora o pecado, as consequências do pecado. O Senhor vai trazer juízo, o Senhor vai trazer punição. A trouxe aqui em Judá, vai trazer no Brasil, vai trazer em nossas vidas quando nós andamos no pecado. O Senhor não vemos na Escritura nenhum romantismo com relação ao sofrimento. É real, a vida real existe. Devemos olhar para a eternidade, mas agir nesse tempo como quem tem, como o Senhor Jesus ensinou, que tem fome e sede de justiça. Como aqueles que choram. E aqui no verso 3, Abacuque vai detalhar um pouco mais como era ali o povo de Judá nos seus dias. Ele fala assim: porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Aqui nós temos algumas palavras que vão descrever ali o povo na época de Abacuque, e ele estava cansado de ver aquilo. Ele fala: por que me fazes ver, Senhor, a iniquidade? Essa palavra é uma palavra genérica para maldade, para miséria, para problemas. É um termo genérico para uma vida desordenada, um estilo de vida contrário a Deus, imoral. Abacuque está falando: Senhor, até quando isso? Toda essa maldade nesse povo. O povo de Israel não pecava às escondidas, era público, todo mundo via. Era normal pecar nos dias de Abacuque de forma intensa. Aquele que era o povo de Deus, que conhecia a vontade de Deus. E aqui tem algo interessante para nós pensarmos também. O perigo que temos de nos acostumar com o pecado. Acostumar com o pecado em nossas vidas. E aquilo parece que não é mais horroroso e ofende a Deus. Acostumar com o que vemos no mundo e acharmos tudo normal. O Filho de Deus deve olhar para o pecado, para a iniquidade e gemer. Aquilo ofende a Deus. Na sua segunda carta, Pedro vai falar de Ló. Você não precisa abrir. Diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló estava lá às portas de Sodoma e Gomorra. E aqui Pedro está dando testemunho que ele se afligia ao ver como aquelas pessoas viviam naquela cidade. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava com eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Jó viveu todos os seus dias lá. Nenhum dia ele achou normal aquilo que ele via lá. Ele falou: normal. Não tem o que fazer. Ele tinha a alma atormentada, aquilo afligia, o que ele via, o que ele ouvia. Nossos dias, irmãos, a imoralidade, o pecado, ele é celebrado. Ele vira música. A sensualidade, a pornografia, a homossexualidade viram músicas, viram filmes. O aborto é celebrado. A fornicação, o adultério. Então, todos os dias nas casas das famílias, nas novelas, nos filmes, nas séries, no Netflix, é algo normal. É tão gostoso ver um pecadinho na televisão que eu vou estourar uma pipoca
colocar um guaraná e vou ver a vida pecaminosa da sociedade em cores. É gostoso, é normal. Na sociedade que vivemos, irmãos, o pecado ele é institucionalizado por leis. Mate um bebê no ventre da mãe. Está autorizado pelo Estado. Virou lei. Há incentivos do governo para você fazer, cometer, andar nesse caminho. E a vida santa, piedosa, ela é motivo de zombaria. Nossa, você vai se guardar puro para o casamento. Você vive uma vida honesta nos seus negócios. Não acredito, você tira nota. Você é idiota. O celebrado, o aplaudido é a vida nos caminhos do pecado. Mas Abacuque está clamando assim, Senhor, até quando isso, Senhor? Até quando eu vou ficar vendo isso, Senhor? O Senhor sendo ofendido. Outra característica que a gente vê aqui no versículo 3, além da iniquidade, me fazes ver a opressão. Essa palavra aqui no original é amal, significa um trabalho penoso ou uma opressão em relação ao trabalho do outro, a relação de trabalho. Então, nos dias de Abacuque, os pobres eram explorados pelos ricos, havia trabalhos exaustivos. Para se ganhar o pão era muito difícil, havia uma escravidão econômica, havia falta de descanso, de dignidade. Na sua época, as pessoas tinham dificuldades, talvez, de guardar o sábado, mesmo quem quisesse, porque havia opressão. O trabalho era árduo, havia opressão dos pobres. Quando não amamos a Deus, não tem como amarmos os irmãos. Eles esqueceram de Deus, da palavra de Deus. Toda a relação com os conterrâneos ali era a mais terrível possível. E havia opressão um com o outro. No Salmo 107, o Senhor vai falar assim que quando o homem abandona a palavra de Deus, o trabalho que é uma bênção vira uma opressão. Salmo 107 diz assim: por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem socorresse. O trabalho que é algo bom, é um serviço a Deus, ao próximo, nós trazemos o pão à nossa casa. Mas quando se esquece de Deus, o trabalho, o serviço se torna uma forma de oprimir o outro, o máximo que eu puder. É assim que vivia esse povo nessa época. Percebe, irmãos, que essa tirania, essa exploração um do outro na relação de trabalho, tem a ver muito com esquerda, direita, capitalismo, socialismo. Tem a ver com abandonar a Deus. Quando não amamos a Deus, não podemos amar o próximo. Nós vamos explorar o próximo o máximo possível. Vou arrancar a última gota de sangue dele. É assim. O que havia mais, além de opressão e iniquidade, destruição e violência estão diante de mim. Devastação, saque, destruição. Essa é a palavra no original. Havia roubo, insegurança. Todo mundo roubando todo mundo, assalto, maldades. Diferente dos nossos dias. Temos medo muitas vezes de sair na rua, de ser assaltado. Tem lugares que a taxa de homicídio é maior do que uma guerra. Lá no Oriente Médio, as pessoas matam um outro por causa de um celular. As drogas estão por todos os cantos. A violência é tão comum que virou entretenimento. Nós vemos filmes assim, as pessoas matando assim com metralhadores. Isso aí. Normal. Mata mesmo. Temos jogos, videogames. Tudo. A violência virou algo gostoso. Um homem matando o outro, agredindo o outro. Não havia perdão, não havia tolerância. O que Abacuque via lá é o que nós vimos nos jornais hoje. Mas Abacuque está gemendo. Isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Ele está gemendo em oração.
Por fim, aí no verso 3 diz que havia litígio, contenda, pleito, discórdia. Esse aqui é um termo jurídico, como se todo mundo estivesse brigando, processando o outro toda hora. Essa é a ideia do texto. Não tinha paz, ninguém perdoava nada. Qualquer coisa era no braço, no tiro, na bala. Era essa que estava. Esse era o povo de Deus, lá em Judá. Como que está o povo de Deus hoje na internet, na rua? Como é que é um cristão batendo futebol, andando no trânsito? Abacuque está falando, Senhor, por que eu ainda estou vendo isso? Faz alguma coisa. O Senhor está sendo ofendido, Senhor. É o seu povo. E aqui Abacuque, como eu já disse, ele não está no escritório escrevendo um artigo crítico sobre a sociedade, sobre a igreja moderna. Ele está de joelhos com dores, pedindo para que o Senhor faça justiça. E aí ele vai falar no verso 4 o que acontecia de forma resumida ali na sua época. Por isso, a sociedade ali, o povo de Deus está desse jeito. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Aqui essa palavra lei no original é a própria Torá, é a lei de Deus mesmo. Ele está falando o quê? Como a lei se afrouxa, essa palavra no original significa ela está paralisada, ela está enfraquecida. Ou seja, ninguém obedece à lei de Deus. Ninguém guarda a lei de Deus. Ela está paralisada. Ninguém mais busca obedecer à palavra de Deus. O que acontece? A justiça nunca se manifesta. No original tem a ideia de que a justiça nunca vai para a rua. Não acontece nada na prática. A lei de Deus manda amar o próximo, chega na rua, ninguém lembra da lei de Deus. Faz o que dá na cabeça. A lei de Deus manda não mentir, chega na rua e sai mentira. Né? Como a lei de Deus, a palavra de Deus não tinha efeito nenhum na vida do povo de Judá, na rua não havia nenhum tipo de justiça. E qual que é a consequência disso? O perverso cerca o justo, ou a ideia de abafa, ou de envolve ele, encapsula ele, cria pressão, sufoca o justo, não deixa ele falar nada, não deixa ele fazer nada. E o que acontece? A justiça se manifesta distorcida. Quem é punido é o justo. E o perverso é aplaudido. A lei é distorcida. O direito some, o direito fica torto. A palavra de Deus já não tem mais efeito nenhum na vida ali do povo. Triste, irmãos, esse quadro é muito triste. Eram os dias de Abacuque, o Senhor estava às portas de trazer o seu juízo. Mas eu queria gastar mais um tempinho com os irmãos, falando de uma aplicação desse texto, que é o que mais chamou a minha atenção, que foi o fato de Abacuque estar ali, de joelhos, chorando a situação do povo de Deus. Alguém que não se acostumou com o pecado. É interessante que Abacuque, ele escreve essa sua súplica aqui, mas pelo que ele escreveu, ele tinha isso constantemente. Era uma vida de oração, de súplicas ao Senhor. E eu queria ler um texto de um outro irmão, um outro profeta, Neemias. Que você abrisse Neemias, capítulo 1. Neemias 1. Neemias é um irmão. Abacuque recebe essa palavra do Senhor. Nós vamos ver depois. Mas passam poucos anos, alguns estudiosos falam que cerca de 10 anos. O juízo vem, o povo é levado cativo à Babilônia.
Eles ficam lá por 70 anos. E depois desses 70 anos, nós temos lá no livro de Daniel, ele orando, né, ao Senhor, falando, profetizando o que iria acontecer. Nós temos outros livros das Escrituras, né, falando do retorno do povo de Deus para reconstruir Jerusalém. Que ali os babilônicos chegaram ali na época de Abacuque e destruiu tudo, derrubou todos os muros, matou um monte de gente, aconteceu coisas horrorosas ali, cercaram Jerusalém e não sobrou nada, ficou só pedra. Depois de 70 anos, o Senhor começa a trazer de volta o povo. Houve uma primeira onda com Zorobabel, e eles vão reconstruir o templo ali. Depois nós temos um outro grupo de irmãos que vão com Esdras para restaurar a lei. E uns 150 anos depois que Jerusalém foi tudo destruído, está Neemias aqui servindo a um rei da Pérsia chamado Artaxerxes. E ele recebe a notícia do que como é que estava Jerusalém, depois desses dois grupinhos que voltaram lá para Jerusalém. Nós vamos ler esse texto aqui em Neemias 1, queria que você acompanhasse. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio, e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei-me, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converteres a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para um lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo, e resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca havia estado triste diante dele. O rei me disse, por que está triste? O teu rosto, se não está doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não se estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e o teu servo acha mercê na tua presença, peça que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Até aí. Neemias, ele está ali servindo de copeiro, uma posição relativamente nobre, tranquila, copeiro do rei. Chegam notícias de como estava Jerusalém. Muros quebrados, portas queimadas, e a reação dele foi não só ficar preocupado, mas que ele sentou, chorou por dias, jejuou por aquela situação. Ele ficou angustiado. Aqui como Abacuque, tem um homem que está vendo a
o seu povo em ruínas e ele não está apático. Ele está chorando. Ele está angustiado no seu coração com a situação do seu povo. Aqui, irmãos, a verdade é uma só. Se isso não acontecer no nosso coração, irmãos, como o Senhor pode usar as nossas vidas? Percebe que Abacuque estava em oração, suplicando ao Senhor, chorando, angustiado, pedindo para que o Senhor fizesse alguma coisa, restaurasse o povo. O Senhor não ouviu a sua oração, não respondeu a sua oração do jeito que ele queria. Neemias estava angustiado com a situação do povo e o Senhor usou ele como instrumento para reerguer os muros e restaurar ali a cidade de Jerusalém. Mas os dois estavam profundamente entregues. O coração do Senhor, o peso da situação, era o peso desses irmãos. Você vê que não era um projetinho, não era uma coisa que começou uma semana e parou na outra. Eram irmãos que estavam profundamente angustiados com a situação do povo de Deus. Havia um peso e eles foram aos pés do Senhor. Você já ficou assim? Qual foi a última vez que você ficou alguns dias sem dormir, orando, clamando por algo que Deus deveria fazer, algo que você estava vendo? Os nossos dias passam com as nossas coisinhas. Às vezes vão ficando frios, irmãos. Vão ficando mornos, devagarzinho. Vamos perdendo essa paixão, esse quebrantamento diante do Senhor. Vamos nos enchendo do lixo desse mundo, do que assistimos, do que vemos. E vamos ficando mornos. Em Apocalipse fala que o Senhor tem náuseas dos mortos. É melhor que fosse frio. Às vezes colocamos a culpa, vamos dizer assim, na soberania de Deus. Se Deus quiser, Ele salva. Se Deus quiser, alguém vai falar do Evangelho para ele. Se Deus quiser, Ele faz o que quiser. Nem sei porque eu estou orando. Deus faz o que quiser. Irmãos, o Senhor é soberano. Ele tem seus planos. Ele opera. Aqui nós vemos, no caso de Abacuque, o Senhor fazendo a sua vontade. Completamente diferente do que o irmão estava pedindo. Mas o Senhor deseja que nós participemos dessa angústia santa pelo perdido, pelo povo de Deus. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo tinha pregado o evangelho aos Gálatas. Pouco tempo depois, os irmãos estavam voltando a práticas do judaísmo. Ele escreve a esses irmãos, ele fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar um outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. O coração de Paulo era alguém que estava com dores de parto pelos irmãos. Ele estava perplexo, falou: eu não acredito. Você lê a carta de Gálatas, Paulo, malemada da paz do Senhor, ele já começa, falou: o que te enfeitiçou? O que está acontecendo? Era muito grave o que os irmãos, o que estava acontecendo naquela assembleia. Paulo falou: eu tenho dores. Não sou mulher, mas a maior dor que a gente conhece é a dor de parto. Eu sinto isso.
pelos irmãos, como vocês estão caindo. Paulo não estava assim, Deus, já falei, agora é com eles lá, vou tocar minha vida aqui. Já fui lá, já. Ele estava com dores de parto. O Filho de Deus pode sentir dores de parto pelo povo de Deus. Paulo vai escrever aos Coríntios também, ele fala assim, além das coisas exteriores, há o que diariamente me pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Paulo sentiu peso pelas igrejas que o Senhor tinha dado aí. Peso. Não era leve, não era macio, não era fácil. Era um peso. Paulo chorava, Paulo orava. Paulo continua falando aos Coríntios, porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Paulo estava escrevendo com tribulação, angústia no coração e muitas lágrimas para aqueles irmãos. Qual foi a última noite que você foi orar e lembrou de algum irmão que estava se desencaminhando e você teve tribulação e angústia no coração? Senhor, aquele irmão esteve aqui ao meu lado, hoje está nessa situação. Senhor, Paulo vai escrever aos Colossenses e ele fala assim, e preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Havia aflições, angústia, lágrimas, choro. Nós não vão ser planejamentos que você vai fazer para a sua vida, que você vai ter uma vida mais santa, mais piedosa. Nós precisamos quebrantar diante do Senhor. Não vai ser com planos, estatísticas, com estratégias que uma assembleia vai cumprir o chamado na localidade de pregar o evangelho, de dar testemunho. Vai precisar de muita oração, irmão, de muito quebrantamento, de um interesse genuíno pelo Senhor, por comunhão com o Senhor. Percebe que esses dois irmãos aqui estavam em profunda comunhão com o Senhor, em oração. E quando Neemias teve oportunidade, ele abriu a boca e o Senhor abençoou as suas palavras. Ele, como copeiro, ele não podia chegar lá triste. Ele podia ser mandado embora, morto. Mas ele estava tão angustiado pelo povo de Deus que ele não conseguiu esconder do rei. O rei falou, você está triste e você não está doente. O que você tem? É o meu sofrimento pelo povo de Deus. A cidade está destruída, eles estão envergonhados. Como que eu posso ficar contente? Aqui fica uma pergunta para nós, irmãos. Queremos continuar uma vida cristã de criança, buscando a nossa felicidade, o nosso bem-estar, como foi compartilhado aqui alguns dias atrás? Ou aceitar esse fardo, esse peso, e ser um instrumento útil na mão do Senhor, para a igreja, para onde estamos? O Senhor não precisa de críticos, o Senhor não precisa de youtubers para ficar reclamando do outro pastor, o que está acontecendo. O Senhor precisa de pessoas que se coloquem de joelho e gemam e orem. Nós possamos pedir a Deus para que Ele nos mostre como Ele se sente em cada situação. Às vezes você liga a televisão lá, passa um escândalo de um pastor e tal, você já taca a pedra. Como o Senhor se sente? Esse coração do Senhor, né?
ganhe o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a ter uma mente de Cristo, né? Não adianta colocar a cabeça no buraco. Não adianta querer virar a igreja num mosteiro, num lugar bem longe dos problemas das pessoas. O Evangelho não é isso. É sal na terra. É luz do mundo. Que o Senhor nos dê esse coração. Possamos clamar ao Senhor. O Senhor nos ajude. Esse coração, irmãos, nenhum de nós pode apertar um botãozinho e falar amanhã. Esse é o coração de Deus. É um coração de compaixão, de misericórdia. O Senhor precisa nos dar isso. O Espírito do Senhor precisa nos dar isso. Nós não temos. Romanos vai falar que nós somos egoístas. E você sabe disso, eu sei disso. Nós buscamos naturalmente os nossos interesses. Buscar os interesses do Senhor, os negócios do Senhor. Isso é uma obra de Deus. Mas que o nosso primeiro passo seja clamar ao Senhor. Possamos buscar intensamente uma vida de oração. Sozinhos, como igreja. Como o Senhor pode fazer se nem oramos? Ele é soberano, irmãos. Mas esse é o meio que o Senhor usa. As orações, as lágrimas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. A nossa caminhada nesse mundo é cheia de lutas. Abacuque fala dessa visão horrorosa do povo de Deus. Não temos como ignorar isso. Mas nós, como os filhos de Deus, também temos uma outra visão. Nós vamos andar firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mas o dia da nossa redenção está próximo. O Senhor diz que lá não haverá choro nem lágrimas. O Senhor será o sol, lá não haverá pecado. Chegará um dia em que poderemos desfrutar plenamente dessa alegria do céu. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, o Senhor nos dê um coração cheio de misericórdia, que se coloca como esse vaso, né, como esse instrumento na mão do Senhor. Amém, irmãos?